galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, a ideia desse vídeo é trazer tudo de estatística que sempre cai no Enem. Então você não pode ir no Enem sem saber exatamente essas matérias. E a ideia aqui é trazer algumas questões que já caíram e tentar relembrar um pouquinho também o assunto, beleza? Então eu vou começar aqui com essa questão. Questão 167 do Enem de 2016. Preocupada com os resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dado do quadro. Ele te dá uma tabela, como sempre no Enem, a maioria das questões de estatística te traz uma tabela. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 12 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em que mês? Então, gente, a gente tem um mês aí, a gente teve o lucro nesses 7 meses, ele te dá nessa tabela. E aí o que ele fala? Que ele vai comprar nos próximos 2 meses a quantidade que mais se aproximou da média. O que a gente vai ter que descobrir de primeiro aqui? Qual foi a média? E aí você já deve saber como é que a gente calcula a média de um conjunto, né? Bora lá. A média nada mais é, vou botar aqui média, que você somar esse conjunto e dividir pela quantidade de termos desse conjunto. Não entendi, Carol. Você vai somar todo mundo. 37 mais 33 mais 35 mais 22 mais 30 mais 35 mais 25. Aí somando essa parte de cima, a gente tem 217 dividido por 7. E aí, se a gente fizer essa divisão, vai dar 31. Beleza, Carol. E agora? O mês que mais se aproximou de 31 foi o mês 5, que teve lucro de 30 milhões. Então, nos próximos 2 meses, ele vai comprar exatamente a quantidade desse mês 5 que ele comprou, que ele teve lucro, né, de 30 milhões. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Bora para a próxima questão. Galera, nessa questão aqui a gente já vai para outra matéria, então a gente acabou de revisar a média. Agora a gente vai ver um pouquinho de desvio padrão, mediano e média. O procedimento de perda rápida de peso, queria descobrir isso aí, o que eles fazem, onde eles vivem, porque eu não sei como eles fazem isso. É comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular aos pesos. As informações com base nas pesagens do atleta estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles enfrentariam a primeira luta. Aí ele pergunta qual foi essa primeira luta, entre quem e quem. Então ele te dá uma tabela, como sempre no Enem, e ele fala aqui nessa coluna que são primeiro, segundo, terceiro e quarto atleta, nessa linha, desculpa, e aqui na coluna ele te dá as pesagens. E ele também te dá as informações da média, que seria a soma de tudo dividido pela quantidade de pesagens, no caso. Ele te dá a mediana e ele te dá o desvio padrão. E aí a ideia nessa questão é a gente tentar entender qual dado eu vou precisar usar. Galera, toda vez que você estiver falando de mais regular e menos regular, você está falando de desvio padrão. Carol, não entendi nada que você falou. É o seguinte, Eu não entendi o que ele falou. Imagina que a gente tem aqui uma reta. Essa reta tem um conjunto de pontos. Você agora imagina que tinha um pontinho aqui embaixo que não está nessa reta. Esse pontinho desviou do padrão, que é reta. Então, o desvio padrão nada mais é que o grau de dispersão de um conjunto de dados. Então, é o quanto eles estão no mesmo padrão ou estão dispersos um do outro. Então, você imagina que quando a gente tem aqui esse desvio padrão de 4,9, 8,49, 4,08, 7,87. O que tem maior desvio padrão é o 2, é esse cara aqui. Isso quer dizer que ele variou o peso dele muito mais do que o resto. Agora, o outro que tem menor desvio padrão é quem? 4,08. Ou seja, a nossa luta vai ser entre 2 e 3. Bora para a próxima questão.
Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os 7 atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Aí ele dá a raia e dá o tempo lá em segundos. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Galera, a gente viu aqui média, a gente viu mediana, mas aí eu dei uma pulada porque eu sabia que ia ter essa questão, e a gente viu desvio padrão. Mediana nada mais é do que o termo central. Então, por exemplo, se eu te der um número 1, 2, 3, 4 e 5, o termo central, o termo do meio, é quem? É o 3, porque eu vou ter 2 aqui e 2 pra cá. Beleza, Carol, mas se for par? Se for par, a gente não tem como achar o do meio, né? Mas, nesse caso, o termo central vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui no caso da minha mão, que a gente tem 6 termos, eu pegaria o 3 e o 4, somaria e dividiria por 2, beleza? Então, é a média dos termos centrais. Só que, Carol, tem uma coisa muito importante que você ainda não falou. Quando a gente está falando de mediana, os termos, eles precisam estar em ordem crescente. Então, não importa a ordem que o Enem te deu, você precisa colocar em ordem crescente. Por exemplo, nessa questão aqui, o 20,90, ele tá aqui e o 20,50 tá aqui. Na verdade, o vírgula 50 tem que estar antes do vírgula 90. Então, o que você vai fazer? Você vai botar em ordem crescente. Vamos lá. O primeiro termo é o 20,50 mesmo. Então, vamos lá. 20,5. O próximo termo, esse aqui já foi. 20,60, então vamos lá, 20,60, e aí eu tenho dois 20,60, e eu tenho que botar os dois, 20,60. Depois disso, 20,80, que tá aqui, ó, 20,80. Eu sempre risco para ver o que eu já fiz. Depois o 20,90 3 vezes, 20,90, 20,90 e 20,90. E depois 20,96, que é o último aqui da oitava raia. Beleza, Carol, coloquei em ordem crescente. Se é um conjunto de termos que tem a quantidade de termos par, eu sei que eu vou ter que pegar os dois centrais. Então, os dois centrais, eu vou circular aqui, vai ser 20,80 e 20,90. Para a gente descobrir a mediana, a gente vai pegar, ó, vou botar aqui, mediana, vai ser 20,80 mais 20,90 dividido por 2. E isso dá 20,85, que me dá um gabarito letra D de Deus, letra D de dado, letra D. Bora pra próxima? Então, galera, essa questão aqui, na minha opinião, do vídeo é a questão mais difícil de estatística até agora. E aí, o bom é que a gente vai conseguir revisar mediana, média e moda, tudo em uma questão só. E bora ler a questão comigo. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja fizeram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, mediana e moda desses dados dos donos. Então você vai perceber que na primeira tabela ele te deu o seguinte, ó, a numeração dos sapatos com defeito. Então os números dos sapatos. Ele te deu a média dos números com defeito, ele te deu a mediana, ele te deu a moda. Beleza. Para qualificar os sapatos pela cor agora, então antes ele falou dos números e agora a gente está falando da cor. Os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Então ele pede aí qual vai ser o sapato de cor mais problemática e de número mais problemático. Só que de número é fácil, galera. A gente viu que média soma tudo e divide pela quantidade. Mediana é o central, beleza? Se for ímpar é o do meio, se for par, 2 no meio e dividido por 2, é a média. Beleza, Carol, e a moda? A moda é o termo que mais aparece.
Então, por exemplo, quando ele te fala que a moda aqui é 38, quer dizer que a numeração, o número do sapato que teve mais problema foi o 38. Então, com essa tabelinha aqui, de cara, ele já te deu qual foi a numeração mais problemática, que foi o 38. E aí, de cara, a gente poderia cortar a letra B, letra C e letra E. Então, a gente fica entre A e D. Moda é o termo que mais se repete. Beleza? Agora, vamos tentar interpretar essa frase aqui. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e preta pelo número 1. E falou que a média distribuição desses zeros e 1 é igual a 0,45. Gente, pensa comigo. Imagina se eu tenho um sapato branco e um sapato preto. Então, um é o 0 e o outro é o 1. Se eu somar, vai dar 0 mais 1. A média é 1 dividido por 2, que dá meio. Então, o que eu vou tentar raciocinar? Se eu tiver a mesma quantidade de brancos e pretos, nesse exemplo que eu dei, eu tinha um branco e um preto, a média deu 0,5. Vamos pensar agora se eu tivesse 2 brancos e 2 pretos. 2 brancos soma 0. 2 pretos, a soma é 1 mais 1, que é 2. Então, a soma desses caras aqui vai ser 2 dividido pela quantidade de termos para descobrir a média, lembra? Então, vai ser 2 dividido por 4, que também dá meio. Então, qual é a minha conclusão? Toda vez que eu tenho a mesma quantidade de sapatos brancos e pretos, a média é 0,5. Agora, Carol, por que tu está fazendo isso? Porque ele falou que a média é 0,45. Então, se essa quantidade, se essa média que é, na verdade, no real, é 0,45, é menor do que 0,5, quer dizer que eu tenho mais brancos. Porque se eu tivesse mais pretos, mais uns na minha média, no meu conjunto, esse número seria maior que 0,5. Ou seja, como a 0,45 é menor que 0,5, a gente tem que os brancos são em maior quantidade que os pretos. Ou seja, o nosso gabarito aqui é letra A de amor, né, gente? Essa prova aí do Enem vai vir só amor. Galera, se você não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você quiser mais séries de vídeo como esse, fazendo recapitulação aí das matérias que mais caem, comenta aqui, me segue lá no Instagram, Carol Resolve. E é isso aí. Beijo, até a próxima.